Então, os grupos de processos do ciclo de vida do projeto. Hoje temos aqui o professor Gimenez com a gente no estúdio aqui. Então, na realidade, o que ocorre hoje, principalmente quando a gente está falando em projetos industriais, é que não é tão simples assim. Ou seja, eu tenho um processo de inicialização. Ah, terminei esse processo e comecei de planejamento? Não. O de planejamento, na realidade, você já começou durante o processo de inicialização. Por quê? Porque você precisa fazer um pré-projeto, né? Você precisa ter um orçamento inicial, você precisa ter uma estrutura inicial. Então, ele se sobrepõe. Olha, mas ele não é isolado, assim como o encerramento? Ele é isolado quando a gente diz o seguinte: eu posso fazer toda essa fase inicial, esse processo de inicialização, e o projeto não seguir adiante, não ser aprovado, né? Não ter a carta de projeto aceita, assinada, aí o projeto não vai à frente. Mas eu tive que fazer um pré-planejamento para poder fazer um orçamento, para fazer uma estimativa de tempo e uma estimativa de recursos, né? Humanos e recursos materiais, recursos de aquisição. Então, todos esses elementos básicos que eu vou precisar na construção do produto do projeto, eu tenho que ter feito o que a gente chama de pré-projeto, ou um pré-planejamento, certo? Professor Gimenez, aqui a gente tem um detalhe interessante, né? Muitas vezes as pessoas acham que atrasando o projeto, quando você atrasa uma fase do projeto, você alongou o projeto, ou seja, você estendeu, você replaneja o prazo. Quando você está falando de um projeto social, né? Quando você está falando de um projeto único, essa condição até pode ser aceitável. Mas quando você está falando de um projeto do tipo lançamento de um novo produto, essa data tem que acontecer, ou seja, essa entrega tem que acontecer. Então, o senhor não quer aproveitar e explicar aqui no quadro para a gente o que acontece quando eu tenho que fazer esse prazo e começa a atrasar a inicialização, atrasar o planejamento, como isso se dá? Como o professor Wanderson explicou, as áreas, todas esse planejamento, eles se cruzam no meio do projeto, e a única coisa que você não consegue escorregar durante o projeto, ou seja, você ir atrasando dentro do projeto, algumas áreas você consegue controlar isso, você não consegue jamais mudar a sua entrega do projeto, né? O seu sponsor normalmente ele tem ali já contratado já as entregas desse produto do projeto, então esse final nunca muda, normalmente nunca muda, são raras as vezes onde esse final é alterado, né? Então quando você altera esse final, o payback do projeto, tudo isso vai se alongando, né? E você não consegue ter essa viabilidade do negócio do seu sponsor. Agora, o que eu gostaria que todos pensassem e avaliassem é o seguinte: no processo de iniciação, né, que é esse processo aqui, é mais amarelinho, né, ele cruza todo o processo de planejamento, ele cruza o processo de execução e o processo de controle. Certo? Por quê? Porque o processo de iniciação, você também tem que fazer a iniciação do seu planejamento. Você tem que fazer a iniciação do seu controle, quais são os processos organizacionais que você vai utilizar nesse momento, e também o processo de execução, como você vai executar isso daqui, fazer todo o seu planejamento, né? Então, imagine... Até porque, professor, esse processo de execução, parte desse processo de execução, elaboração ou definição de um plano ou de orçamento para elementos que você vai adquirir, né? Ou serviços, ou materiais que você vai adquirir. Então, até na hora de fazer esse orçamento, você precisa dele para poder definir a Project Charter, para poder definir esse orçamento inicial. Então, você já tem também processo de execução em andamento nessa fase de inicialização. Exatamente. Imagine, pessoal, que esse processo de iniciação aqui, que ele está nesse curso, eu começo a fazer esse processo atrasado, ou seja, eu não consigo executar esse processo, né? Então, eu vou começar a alongar esse processo aqui, né? Então você imagina que toda essa área que a gente tem aqui em processo de iniciação, isso aqui, imagina como carga de trabalho, né? Isso aqui é uma carga toda de trabalho que alguma hora você vai ter que fazer, né? Se você começa na forma de atraso, né? Você começa a jogar esse avanço aqui muito mais para frente, né? Você começa a jogar para cá e você começa a sair da fase do planejamento. Então, esse planejamento, por ter atrasado a iniciação e ter sido mal feito, esse planejamento ele vai correr também para frente. Ok? E nós vamos ter o quê? Deixa eu apagar aqui novamente. Esse planejamento ele vai acontecer o quê aqui, pessoal? A iniciação
vai vir para frente, né, talvez um pouco mais longo, o processo de planejamento vai se alongar, e o que eu vou fazer com aquela nossa curva de o ciclo de vida? Eu vou começar lentamente, e aqui em cima eu vou fazer aquela carga de trabalho. Por quê? Porque todo o trabalho vai acabar sendo executado aqui no final, onde não deve ser, onde você já deveria estar aqui finalizando o seu controle dos seus processos, né? O controle dos seus processos, ele deveria já estar ocorrendo, e você ainda está executando o seu projeto, né? É aqui, pessoal, onde eu disse a vocês que vocês vão acabar matando a sua equipe, né? Muitas horas extras, muito trabalho atrasado a tirar, você vai descobrir algumas coisas, alguns problemas no projeto que você não vai ter tempo para terminar. Porque, como a gente disse, o final do projeto, o ponto final do projeto, esse normalmente não muda. Então, no final do seu projeto, ok, consegui atingir o final do projeto, mesmo com esse problema que a gente mostrou. O que você vai fazer? Você vai ter uma equipe totalmente desgastada, que no próximo projeto não vai querer trabalhar com você. Você vai ter, normalmente, um custo elevado, porque você vai precisar comprar mais meios de ensaios, você vai ter que comprar outras ferramentas para executar o teu trabalho, que ele deveria vir sendo executado devagar, e você vai ter que fazer também o quê? Hora extra, e muito provavelmente a qualidade do seu projeto vai ser afetada, né? A maior alocação de recursos do projeto acontece quando? Acontece quando a gente tem a execução, né? A maior alocação de recursos está na execução. O maior volume de trabalho, talvez, em cima do gerente, em cima das equipes de planejamento do projeto, estão na fase de planejamento. Agora, a alocação de recursos, principalmente aquisição, alocação de terceiros, mão de obra terceirizada, enfim, isso ocorre na execução. E quando você faz esse achatamento do tempo que você tem para a execução, o custo da alocação desses recursos acaba sendo muitas vezes dobrado, triplicado, em função de você ter que injetar muito mais capacidade em algum momento, né? Ou mais equipamentos, ou mais máquinas. E geralmente é aí que morre um projeto. Por quê? Porque você não conseguiu entregar dentro do custo previsto. Ou entregou dentro do custo previsto, mas perdeu todo o lucro. Marcado, né, professor? Como eu disse, um projeto mal feito, ele vale por 10 projetos bem feitos, né? Normalmente, um projeto bem feito, normal, ele é lembrado. Um excelente projeto, ele é muito lembrado, né? Agora, normalmente você não faz 10 excelentes projetos, você faz de 10 projetos, você faz 1 ou 2 que são excelentes. Agora, faça um mau projeto, que não terminou, ou que ele não foi aprovado. É marcado, não tem. A língua do povo é só para marcar as coisas erradas que você fez, né? Então, não deixe isso acontecer. Vai controlando o seu projeto, vai controlando. Desde o início, inicia muito bem o projeto. O projeto você enxerga como ele vai terminar logo depois que você faz a inicialização. A hora que você faz uma inicialização, você fala assim, eu sei onde eu vou chegar com esse projeto. Então, quanto antes e o quanto melhor em qualidade da iniciação, ele vai ditar todo o ritmo e toda a qualidade do seu projeto. Ok? Show de bola, professor. Obrigado pela oportunidade. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.